Continuando, gente. Então, se o mundo ecoar a mesma mensagem dos que se dizem cristãos, dos religiosos, é porque a mensagem ela não é a mesma mensagem de Cristo. Os ditos falsos profetas, os pseudo-cristãos, que a gente tanto tem visto aí, né? Em 1 João, no capítulo 4, versos 5 e 6, diz: do mundo são os falsos profetas, os enganadores. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então vamos às ideologias. A ideologia de gênero. Até a década de 50, o termo gênero ele era aplicado na área da linguística, principalmente na gramática, né? Gênero. Após a década de 50, os sexólogos da época, eles passaram a dar outro conceito a este termo, ligando ao filosófico teológico da pessoa. Então, na década de 70, as feministas, elas aproveitaram essa ligação estabelecida pelos sexólogos sobre o gênero e elas passaram a estabelecer uma diferença entre o sexo social da pessoa e o sexo biológico. Como ela se vê e o sexo que ela nasceu. Começou de 1970. Vejam, a gente acha que é uma coisa que veio de agora, né? Não, queridos, faz muito tempo. Desde que surgiu o feminismo, e até um início parecia ser uma luta de verdade. Não, ela era mascarada, mas as intenções eram totalmente contrárias. E dentre os argumentos para isso estavam as ideias de superação das injustiças com as mulheres, onde voltava-se aos estereótipos sexuais. Posteriormente, o gênero ele passou a ser considerado com base de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição do masculino e do feminino um produto histórico-cultural, desenvolvido pela sociedade. Eles nascem iguais. Em seguida, a categoria ideologia de gênero, ela adquire um significado com base no pensamento de, eu acho que é Shulamit Firestone, ou Firestone, eu não sei, que é feminista, e uma das frases dela é: as diferenças genitais entre os seres humanos já não importam culturalmente. Judith Butler, outra feminista, que dizia: homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um corpo masculino. Mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Só que um feminino castrado. A ideia dessas mulheres. Betty Friedman, ela ensinava que a feminilidade era um mito, uma invenção. No livro Segundo Sexo, em 1949, da autora que ela configura um nome muito importante nesse contexto feminino, a Simone de Beauvoir, ela expõe ideias como ninguém nasce mulher, torna-se mulher, que nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o rio entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Olha só, gente. Eu fiz um vídeo, se vocês quiserem ver depois no meu feed, há um tempo atrás, em cima de um livro de Ana Campagnolo, acho que é isso, né? Que ela é política, acho que ela é deputada, não sei. E sobre feminismo feminino, e eu
fiz o vídeo em cima dele. E seria muito interessante se vocês tiverem curiosidade. Porque conta bem a história dessas mulheres. Uma completa farsa. Totalmente farsa. Nada a ver. Na verdade, o feminino, ele quer desqualificar o homem, inferiorizando, mantendo a mulher superior, dando a ideia de que a maternidade é um peso para a mulher e que a liberdade sexual é uma, como é que elas gostam de dizer, nossa, fugiu aqui a minha mente, logo dessa palavra, cara, elas amam empoderamento. E, na verdade, eram umas abortistas, umas pervertidas, com ideias totalmente controversas ao que a Bíblia e o que a palavra do Senhor diz, destruíram seus próprios lares, e até filhas que não queriam aceitar, elas expulsavam de casa, condenavam, e não eram pessoas. A Simone de Beauvoir, o marido dela, ela levava as alunas e ele seduzia e praticamente estuprava adolescentes. Então, ou leiam um livro, ou vejam meu vídeo. Vocês vão ver a verdade desse tal feminismo, esse empoderamento que é tão falado por essas feministas hoje. Totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. Quando fala que a mulher, que o homem é o cabeça e a mulher é a ajudadora. A Bíblia não está rebaixando a mulher. A mulher, Deus está colocando um lado do outro. O homem é aquele que impõe, mas a mulher é a ajudadora, a auxiliadora, é a sabedoria do lar. E na Bíblia, os únicos que são chamados de auxiliadores e ajudadores são o Espírito Santo e a mulher. Você acha mesmo que isso é rebaixar mulher? Não, né? Uma outra ideologia é a do relativismo. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 15, vai dizer: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A relativação é a inversão dos valores e de padrões morais. Muitas famílias elas já foram destruídas por causa do relativismo. A mídia, ela é uma grande culpada. É a principal, se assim pode se dizer, porque por muitos e muitos anos a mídia alienou a todos, ou pelo menos a grande maioria. O que é a relativação é você normalizar e você inverter os valores criados por Deus. Não é proibido se te faz feliz. É uma frase linda. É a frase da relativação. Relativação, isso mesmo. Ninguém é de ninguém. Sou livre, hoje eu estou com você, amanhã eu estou. Como que diz? Nossa, hoje estou para esquecer as palavras que eles usam. O amor plural, eu amo quantos eu quero, eu tenho 2 maridos, 3 mulheres e tal. Perversões sexuais. Ninguém me controla, porque meu corpo, minhas regras, então eu posso fazer o que eu quero. Por isso que do feminismo, elas querem colocar o aborto como uma coisa
que a mulher que decide como uma coisa normal. Quando a gente vai para a Bíblia e vê que muitos dos povos pagãos, que tinham vários deuses, muitos adoravam a um deus Moloque. E quem era esse deus Moloque? Era um deus em que os sacrifícios eram por crianças. Os pais jogavam as crianças numa estátua que tinha uma abertura como se fosse sei lá, um fogo, alguma coisa, e eram jogadas dentro para sacrificar, para ganhar algo de Moloque, você sacrificar os seus próprios filhos. E se o aborto não é isso, o que seria? Quando as feministas falam que tem que aceitar o aborto porque a mulher precisa decidir sobre o seu corpo, é tudo mentira, minha gente. Vá olhar os reais números sobre abortos. Se os abortos que são os abortos realmente que são necessários e que é uma minoria e que muitas mulheres, por entenderem que só quem tira a vida é Deus, porque foi Ele que a deu, e muitas levam até o fim, e se não querem aquela criança doam, ou se ela tem algum problema, Deus vai levar, ou Deus pode curar, ou Deus não é o Deus que pode tudo, e faz tudo, e manda, e desmanda, e dá a vida, e tira a vida, e foi o único, através de Jesus Cristo, que venceu a morte. O diabo, ele ama e ele faz o engano. Ele traz o engano. Ele queria ser Deus e Deus o condenou. Você acha que ele te ama? Ele vai te colocar num patamar de glória, para depois ele próprio te derrubar, te envergonhar e te jogar na lama. E às vezes fazer você se convencer que você não merece nada, nem viver. E você se suicida. Claro, eu não estou tirando os casos de patologias como a depressão, por um distúrbio do organismo, não. Mas que a maioria dos suicídios são por declínios, pelo vazio do mundo, pela falta da paz que excede todo o entendimento, que é Cristo. Sim, elas são. Se você tiver noção do quanto o mundo espiritual é real, você teria mais medo, temeria mais em viver numa vida de meu mundo, minhas regras, e seria mais obediente, obedeceria a palavra de Deus e a tudo que Ele tem para te dar. Mas Ele te pede renúncia, porque como ganhar tudo sem ter renúncia? Como eu vou mudar dessa maneira? Deus veio para para dar vida a gente, mas Ele pede, tem que haver arrependimento. O Senhor, o Espírito Santo, eles são respeitosos. Eles entram se você abre a porta, mas o diabo não. Ele entra pela brecha. É você dar isso, é você declinar para um pecado. Isso precisa disso, para que dali ele entre na tua vida. E dali ele vai mudando. E à medida que você vai entrando nesse mundo aí de ideologias, ele vai controlando, porque ele vai dizendo e vai ele vai te ensinando, ele vai te colocando num patamar e tudo aquilo que antes para você era inconcebível e não tinha como fazer, era pecado, era errado. À medida que você vai se afundando nesse mundo, nessa relativação, nesse feminismo, nessa ideologia de gênero, ela vai passar a ser certa. Porque a cegueira espiritual faz isso sim, com cada pessoa.
que não conhecem a Cristo.